Salve meu amigo, salve minha amiga. Bem-vindo ao canal do Roceiro Tardio. Eu sou o Roceiro Tardio e aqui a gente fala na vida no campo depois de 50. Papo direto, papo reto e sem enrolação. Pessoal, hoje a gente vai inaugurar um novo quadro no canal. E o quadro se chama Hora de Prosear. E no capítulo de hoje a gente vai falar de o dia que o bichinho de ter chácara me mordeu e o que eu fiz. Tá bom? A gente já vem. Roda a vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje o vídeo não tem roteiro, não tem muita preparação. Eu vou simplesmente ligar a câmera e sair falando. Obviamente eu tenho um planejamento de fazer esse Hora de Prosear com alguns capítulos específicos, né? Mas bora bater papo. E aí vocês vão aqui embaixo nos comentários contando para mim o que vocês acham e a gente vai interagindo, tá bom? Então, turma, tudo começou o dia que eu me dei conta que eu tô quase aposentando, né? Como vocês sabem, eu tenho 50 e muitos e já era até para estar aposentado. Mas a legislação vai mudando, as coisas vão acontecendo e a gente tem que se adaptar. E aí eu falei assim, gente, falta 2, 3 anos para eu me aposentar. O que eu vou fazer depois de aposentar? Sim, porque aposentar e continuar trabalhando no mesmo ritmo, da mesma forma, isso não é uma opção, né? E aí eu falei assim, bom, o que a gente vai fazer? Vamos morar no exterior. Não, morar no exterior não tem dinheiro, esquece, bobagem. Como vocês sabem, eu moro em São Paulo, a cidade está cada dia mais inabitável e eu tinha duas opções, praia ou campo. Ou uma cidade do interior ou uma beira-mar. Praia não é Eu amo o mar, só que todo fim de semana é problema, é gente demais. Ou seja, todo final de semana a praia vira uma extensão de tudo aquilo que eu não gosto na cidade de São Paulo. Então, praia não é uma opção, deixa para ir de vez em quando, né? E aí surgiu a ideia de um churrasco da firma, um final de ano, o pessoal alugou uma chácara. E aí, entre um churrasco e outro, entre uma cervejinha e outra, você para, olha aqui, porra, isso aqui até que é legal, hein? Né? Espacinho desse, dá para fazer bastante coisa. E foi aí, nesse dia, que o bichinho mordeu. O bichinho carpinteiro mordeu, vamos ter uma ideia, vamos fazer, vamos fazer. Só que, assim, como eu digo já, vocês já ouviram falar isso, afobado em subida de morro só faz bobagem, né? Eu acho que você está se propondo a fazer uma mudança de vida, você está se propondo a mudar não só o estilo, mas a cidade, a redondeza, isso envolve valores, não dá para fazer as coisas afobadamente. Então a ideia é fazer o quê? Vamos estudar, vamos pesquisar e vamos conhecer do que se trata. E foi isso que eu fiz. Comecei assistindo vídeo aqui, assistindo um videozinho ali. Aí o videozinho falava de alguma coisa, ia pesquisar na internet, ia entender, ia ver. Então, se você está nesse momento, eu queria compartilhar minha experiência com você e dizer mais ou menos como eu fiz até conseguir adquirir a propriedade. Acho que é assim. Primeira coisa, vai mesmo? Então tá. Primeira pergunta que você tem que responder. Primeira pergunta. Para que você quer isso? Para que você quer uma propriedade rural? Você quer uma propriedade rural como um refúgio de final de semana? Você quer uma propriedade rural para ir lá, desfrutar e tal, e continuar trabalhando na cidade? Então você vai ter que ter um plano. Você, como eu, tem interesse em dar uma guinada, em mudar realmente de cidade, um novo momento de vida e tal, então você tem que ir por um outro caminho paralelo, tá? Ou de repente você tem condição e resolveu que você quer virar produtor rural. Aí para tudo, porque isso aí é uma outra estrada diferente das duas primeiras, tá? Porque aí você vai ter que pesquisar cultura, solo e tal, e tal, e tal. Não é o caso da gente discutir isso aqui. Eu acho que para isso tem outros canais, tem outras pessoas que podem te ajudar muito mais do que eu. Então vamos voltar no nosso foco, que é falar sobre uma propriedade de pequeno porte,
para moradia ou veraneio. Ok? Beleza. Então você fez essa pergunta e falou assim: eu quero para isto. Vamos partir da ideia, por exemplo, que você queira uma propriedade para você sair de casa sexta-feira à tarde, dormir lá, passar lá sábado, domingo e voltar domingo à tarde para trabalhar e continuar sua vida na cidade de São Paulo. Top! Se você vai buscar uma propriedade como essa, pensa de pegar um terreno nessas fazendas. Quando você vai ali pela Castelo Branco, quando você vai para o interior, tem vários terras fulano de tal, Alpes não sei da onde, que são o quê? São grandes fazendas que o proprietário resolveu lotear e vender no formato de chácara para que as pessoas possam ter, como se fosse, aliás é um condomínio de propriedade rural, tá? Então essa é uma opção bastante interessante. Por quê? Porque a sua propriedade está lá inserida dentro de um condomínio, tá bom? Onde você vai ter acesso, conservação de via interna, você vai ter alguns benefícios, coisas que numa propriedade rural clássica que fica à beira de uma servidão você não vai ter, ok? Então pensa nisso, considera isso. São terrenos menores, documentados, e o mais importante é isso, tá, gente? Coisa que eu vou falar para vocês. Pela minha experiência, 99% de todas as propriedades rurais à venda hoje no Brasil, com metragem inferior a 20 mil metros, é rolo. Eu sei que isso vai causar polêmica, eu sei que isso vai causar um monte de comentário aqui embaixo, mas assim, eu não vou mentir, tá? E por que isso? Porque abaixo de 20 mil metros quadrados, você, e a gente vai falar isso no futuro no canal, um tema só sobre isso, você não tem escritura, você não tem matrícula individual. Então, esse terreno ou é um contrato de compra e venda que te garante posse, mas não te garante propriedade. O que eu quero dizer com isso? Você compra, passa 5 anos, alguém bate na tua porta e fala, amigão, isso aqui é meu, vaza. Tá? Ou é fração ideal, então é uma área que faz parte de uma área maior, né, que tem 2, 3 donos e um desses donos está vendendo a parte dele. Isso chama fração ideal. Ok. Ou então, que nem uma vez o cara falou, não, o senhor fica tranquilo porque o inventário está quase saindo. E eu falei para ele, então tá bom, a hora que sair, você me chama. Não me ligou até hoje. E tem também aqueles que falam, olha, tá facinho de pegar um uso capião aqui. Então, turma, o que a gente tem que entender, né? A hora que você vai fazer um investimento importante na sua vida, que vai ter um valor de, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, não dá para brincar. Né? Acho que ninguém tem 300 mil reais para tacar fogo. E se tiver, não vai comprar chácara. Então, é buscar, por exemplo, numa propriedade para veraneio, um condomínio de chácaras. Você vai ter terrenos menores, parte de segurança ok, vai ter uma portaria, você vai ter mais recursos e você vai ter um condomínio. Porque, turma, nessa vida nada é de graça. Tudo tem o seu ônus, tá? E que é uma opção importante, interessante, super legal. E a outra questão que a gente pode levar, que é a propriedade clássica, né, à beira de uma servidão, que é como a que eu comprei, você vai adquirir, você vai ter outro tipo de custo, você vai ter outro tipo de coisa, mas é para um outro propósito, é para que daqui a 2 anos eu esteja morando lá, né? Então, feito isso, você já definiu para que você quer. Top. Próximo passo. Mesa da cozinha. Pega uma hora, pega um café, um chá, um leite, chama patroa, patrão, agora não pode mais falar isso, né? Teu cônjuge, chama teu cônjuge, senta na mesa e troca ideia. Gente, esse tipo de iniciativa sem apoio de família é complicado. Você não vai para lugar nenhum. Você vai comprar a chácara, você vai 3 vezes, as pessoas da sua casa provavelmente não vão gostar, aí você vai passar aí sozinho e em menos de 6 meses a propriedade está à venda porque você não aguenta mais nem pensar nisso. E aí vai fazer como muita gente faz, sai falando mal por aí. Ah, chácara é só despesa, chácara é só trabalho, chácara é só encheção de saco, chácara é isso, chácara é aquilo. Até é, mas não é só. Então,
Conversa com a sua família. E a sua família que eu falo aqui é o seu núcleo familiar, é seu cônjuge, seus filhos. Cunhado, sogra, esquece. É o seu núcleo familiar. O seu núcleo familiar tem que estar disposto a embarcar nisso. Senão não vai dar certo. Sinto em falar. Então, vamos lá. Você já sabe o que você quer, fez reunião de família, a família topou, né? E a gente vai falar num próximo episódio também das estruturas, o que você tem que olhar, o que você tem que buscar quando você for olhar a propriedade. Agora você tem que definir o local. Aonde você quer isso? Né? Se você, por exemplo, você, sua esposa, seu marido, tem, por exemplo, família no interior, é um ponto de partida. Porque você vai ter uma base de apoio lá, você vai ter pessoas que conhecem a região muito mais, vamos dizer assim, mais dia a dia do que você, e você pode partir dali. Então, por exemplo, você tem família em Tatuí, aqui no interior de São Paulo, a 100 e poucos quilômetros daqui. Beleza. A partir disso, você consegue, por exemplo, a partir dali você pode buscar uma propriedade em Tatuí, mas você pode buscar em Serquilho, em Cesário Lange, em Boituva, em Porto Feliz, mas se você tiver a família ali, você consegue, a partir dali, criar um perímetro onde você pode se aventurar a buscar a propriedade. Tá? No meu caso, especificamente, eu não tenho família no interior. Família toda da capital. Então, o que eu fiz? Eu pensei num cenário. O que seria o ideal para mim? Então, da minha base, que é o município de São Paulo, eu imaginei o quê? Até 3 horas de carro. 3 horas de carro seria o limite. E de São Paulo, o que dá 3 horas de carro? Por exemplo, um pouquinho para frente ali de São José dos Campos, Guaratinguetá, da... Como é que chama lá? Pouso Alegre, né? Você sobe ali, São Tomé das Letras e tal, aí você vem buscando interiorzão de São Paulo todo, você chega basicamente até Mairinque, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Então, eu peguei no mapa, eu vou até colocar aqui um mapa, um Google Maps, com esse arco que eu desenhei, tá? Tem inclusive um site, chama Imóvel na Web, onde você consegue delimitar a sua busca. Acho que eu vou até usar isso, delimitar a sua busca dentro de um perímetro. E ele te mostra as propriedades que tem ali. Então, eu coloquei mais ou menos esse tamanho, né? Sendo que o ideal para mim seriam 2 horas da cidade de São Paulo. E por que 2 horas, né? Na minha cabeça, isso é a minha cabeça, seriam perto o suficiente para ir com, né, para vir de lá aqui num médico ou buscar alguma coisa na cidade, ou coisa que o vale, partindo do pressuposto que eu esteja morando lá. Perto o suficiente, se estiver fazendo uma obra, dar uma corrida lá num fim de dia, coisa de vale, falar com alguém, ok. E longe o suficiente para ninguém encher meu saco. Então, o bichinho da chácara te mordeu. Ok, vamos embora. Então, primeira coisa, você já respondeu para que você quer, você já definiu qual é o seu objetivo, é morar ou é veraneio? Top. A partir do momento que você já definiu se é, por exemplo, veraneio, você vai buscar, como eu estou te aconselhando, ver as propriedades, as fazendas, as terras de Santa Cristina da vida, para ver se encaixa no seu orçamento e o que você consegue. Ou se você quer, como eu quero, para morar, você também já sabe o que você quer. Pegou o aval do núcleo familiar, cônjuge, marido, esposa, topam, os filhos estão ali, topam, beleza. Então, você já tem meio caminho andado. Definiu sua região de interesse, ou não. Então, você já vai ter uma liçãozinha que é buscar a área de interesse para você pegar a sua propriedade. E, a partir daí, então, você vai começar a utilizar as ferramentas que estão ao seu alcance, que são gratuitas, que são os portais, para você começar a pesquisar as propriedades na região do seu interesse. Aí você já vai saber mais ou menos o tamanho, quanto custa o hectare, quanto custa o metro quadrado. Você vai saber mais ou menos quanto que custa uma terra sem benfeitorias, quanto que custa uma terra com benfeitorias, tá?
Então, lembre-se sempre o seguinte, propriedade documentada é mais cara. Propriedade com água ou com fonte natural de água ou com poço artesiano é mais cara. Propriedade com luz na porta é mais cara, tá? E propriedade com bom acesso é mais cara. Só que sem essas 4 coisas, você não consegue nada. Você consegue só problema na vida, tá bom? Se você não tiver documento, a terra não é tua. Você pode ter posse, mas não ter a propriedade. Se você não tiver água, você vai fazer o quê? Como é que você vive sem água? Você vai ter que furar poço, você vai ter que fazer um monte de coisa. E poço é loteria, tá? Se você não tem energia na porta, você vai ter que puxar energia na porta. E dependendo da distância, isso pode sair caro, tá bom? E o acesso, se você não tiver um acesso minimamente bom que teu carro vá, você vai acabar com o seu carro, você vai criar problema, você vai ter despesa e você vai só se frustrar, tá bom? Então, turma, esses são os conselhos que eu tenho para você que foi mordido pelo bichinho da chácara, tá bom? Se você chegou até aqui, você considera esse conteúdo útil para você, queria, por favor, pedir para você dar aquele joinha, porque isso faz o YouTube entender que o nosso vídeo tem relevância e ele vai acabar entregando isso para mais pessoas que, como você, está interessado no tema. Se você tem um cunhado, um amigo, alguém que está falando, estou com uma vontade de ter uma chácara, manda esse vídeo para ele. Quem sabe ele começa a fazer parte da comunidade do canal e a gente começa a trocar ideias juntos. E se você tiver sugestão de temas ou dúvidas, ou se você acha que eu falei um monte de bobagem, aqui embaixo tem a caixinha de comentários, você, por favor, abuse e use sem qualquer tipo de restrição, tá bom? Pessoal, então mais uma vez eu queria agradecer pela sua audiência e dizer que este é o canal do Roceiro Tardio, eu sou o Roceiro Tardio e aqui a gente fala de vida no campo depois de 50, direto, reto e sem enrolação. Turma, obrigado por assistir e fiquem todos com Deus. Um abraço. E meio que encontrei, né? Não sei por que eu estou falando isso, mas tá bom. Motoca. Sempre tem. É só ligar a câmera, tem uma motoca. Agora é um avião. Helicóptero. Moto, helicóptero, carro, o que mais falta? Carroça, submarino e navio. Ou Artemis 2. Já passou tudo aqui hoje. A moto está voltando. Vai com Deus, filho.